Tá. Então, vou falar sobre o período pré-psicanalítico, né? Seria o período antes mesmo do Freud criar a psicanálise, né? E eu vou trazer um pouco da biografia, né, do Freud primeiro. Olá, Luciana Alves, terapeuta, boa noite. Tá. Boa noite, psicanalistas associados. Então, vou dar andamento, tá? Início ao conteúdo muito sintético, muito breve. E seria basicamente o quê? Quando a gente vai falar sobre o período pré-psicanalítico, a gente vai tratar do período que veio, aliás, antes da psicanálise existir, né? Ou seja, a gente vai tratar um pouco sobre a, a biografia do Freud, né, em essência, que seria um pouco da história, né, do pai da psicanálise, né, e aí um pouco sobre algumas pessoas que fizeram parte desse percurso, né, com Freud, que o auxiliou, né, nesse caminho, né, até criar a psicanálise. Freud nasce em 1826 em Freiberg, antigo Império Austríaco, né? E ele, junto com seu pai, sua mãe e seus irmãos, chega um momento, né, que o pai do Freud, o Jacob Freud, ele via que viver sobre aquela condição, né, o pai do Freud era comerciante de lã, né, e ele queria uma vida mais digna, né, mais próspera, e viu que ir para Viena, né, se mudarem para Viena seria uma das formas mais adequadas, né, para essa concretização, né, de progresso. E aí eles vão para Viena. Freud ingressa, depois de alguns anos, Freud ingressa na Universidade de Viena aos 17 anos e cursa medicina, né? Apesar que de início, antes a pretensão dele era direito, né? Mas depois ele, tipo, faz medicina, né? Acho que por algum percalço que existiu no processo da seleção lá, ele optou pela medicina. E aí Freud ele faz medicina e se forma em 1881 em neurologia. Após essa formação em neurologia, Freud ele começa a estudar, né, todo o processo da constituição cerebral, sistema nervoso, os neurônios, todas essas questões, né, que é praxe, né, dos neurologistas. E após essa formação após essa formação, Freud ele faz uma especialização alguns anos após, que seria em psiquiatria, né? E aí Freud ele começa a ter, a partir dessa especialização em psiquiatria, ele começa a ter esse contato, né, com a doença mental ou com a psicopatologia, né, que ainda era uma coisa muito inicial ali, né, naquele momento do Freud, né? Mas aí ele já começa a se interessar pela coisa da psicopatologia, né, ou das patologias psicológicas, né? E aí isso é uma das bases para o Freud começar a se aplicar dentro desse viés e desabrochar esse interesse, né, pela psicopatologia. Após a especialização, né, alguns anos após, Freud ganha um estágio para a França, né? E aí ele faz esse estágio, ele faz um ano de estágio na França com outro neurologista, né, muito reconhecido na França, que era o Jean-Martin Charcot. Era extremamente reconhecido naquele momento lá, né? E aí Freud ele faz esse estágio, né, com Charcot. E aí eles começam a ter um contato, aliás, Freud ele começa a ter contato com a histeria, né? Que naquela época era uma psicopatologia que estava iniciando na coisa do estudo, né? Do tratamento, o método de tratamento da histeria. E também era visto como uma doença exclusivamente de mulheres, né? Não era visto como
uma psicopatologia para homens, né? E depois eles viram que não é só mulher que teria histeria depois de algum tempo, né? Mas aí Freud ele começa a ter contato com a histeria, ele começa a ter contato com a hipnose, né? Que seria um dos métodos que Charcot usava para, como é que eu posso falar? Para tentar fazer com que essa pessoa, né, histérica, ela voltasse a ser, aliás, tirasse os sintomas da conversão histérica, né? Muitas vezes a conversão histérica ela estava ligado, né, ou até hoje mesmo ainda, a conversão sintomática do corpo, né? São sintomas físicos, porém com base em questões psíquicas, né? E aí Freud ele começa a se interessar mais ainda, né, por essa questão, né? Ele vê aquele método da hipnose, fica fascinado. E aí depois de algum tempo, né, ele volta. Aí tem todo esse lance, toda essa questão da a doença mental ser vista como uma doença dos nervos, né? Então tinha essa coisa, né, naquele momento lá. E aí Freud, depois do estágio, ele volta para Viena, monta a clínica dele, começa a atuar como clínico, né? E aí ele começa a tratar de doenças histéricas. Naquela época era tipo visto como uma coisa muito propagada, né? Referente à psicopatologia. E após isso, Freud ele começa a estudar, aliás, começa a ter contato com o Brauer, né? O Joseph Brauer, 1893. Freud ele conhece o Dr. Brauer, que era um fisiologista, né? Também muito reconhecido em Viena. E eles começam a ter uma amizade, né? Começam a pesquisar sobre a histeria, sobre métodos de cura da histeria, né? As causas, a etiologia, né? da psicopatologia. E aí, em 1895, eles publicam a obra Estudo sobre a Histeria juntos, que tem toda uma pesquisa de fundo dos dois, né? Sobre todo esse processo causal, etiológico, né? Da histeria, o que causaria a histeria, quais os possíveis métodos de tratamento. E aí, em 1896, Freud ele cunha o termo psicanálise pela primeira vez, mas ainda fica meio que no cantinho ali, né? Sem tanto uso, né? Em 1897 eles se afastam, existe a ruptura entre os dois, porque como é que eu posso falar? Havia uma convergência, né, ideológica referente à causa da histeria, né? E aí Freud acreditava que era um trauma psíquico infantil relacionado com a sexualidade, e o Brauer ele via que era uma causa fisiológica, né? Então, devido a essas questões divergentes, eles acabaram se dispersando, né? Nesse mesmo ano de 1897, da ruptura entre eles, Freud ele inicia sua autoanálise, né? Ou seja, é daí que parte o insight da psicanálise realmente tornar-se uma coisa mais concreta, né? E aí Freud ele começa a fazer sua autoanálise, ele se isola por algum tempo, né? Se afasta das pessoas e ele começa a fazer a associação livre com ele mesmo dos pensamentos, a associação dos sonhos, das lembranças, associação de todo esse conteúdo psíquico, né, que fazia parte da mentalidade dele ali, né? E aí ele começou a querer analisar isso, né, por conta própria, né? Como que funciona o meu aparelho psíquico? Como que eu posso fazer associações diante dessas interligações que compõem a minha psique, né? E aí isso só fundamenta, né, como é que eu posso falar, a estrutura, né, da psicanálise, antes mesmo do Freud concretizar. E aí após isso, né, em 1900, Freud ele publica a obra Interpretação dos Sonhos, e essa obra a gente fala que é o marco da psicanálise, né? O marco inicial da psicanálise. Aí a gente vai falar sobre o período período psicanalítico, né?
Então, assim, brevemente seria isso, né? Voltando, período pré-psicanalítico seria o período antes da criação da psicanálise, que fala um pouco sobre a biografia do Freud, as suas formações, conhecimentos teóricos, algumas pessoas que fizeram parte ali dessa construção de pesquisa teórica indo para a clínica, né, também. E aí a gente estanca em 1900, que seria essa publicação da obra Interpretação dos Sonhos, que é a partir daí que a gente delimita, né, que seria o período psicanalítico. Então, a partir daí tem todo um processo mais bem estruturado sobre a psique, sobre o aparelho psíquico, né, o funcionamento do aparelho psíquico, a questão dos sonhos como algo muito relevante na clínica, né? E aí também um pouquinho antes, né, Freud ele já começa a ter contato com a coisa da neurose, né, partindo da histeria, né? Então a neurose é um dos pontos chaves até hoje, né, da clínica psicanalítica, né? O que a gente mais atende são quadros neuróticos, quase sempre. Como ele diz, todos nós somos neuróticos, né? Contemos esse traço, né, na nossa estrutura, né, psíquica. E aí ele começa meio que constituir a sua conceitualização acerca da neurose, né? E aí a interpretação dos sonhos, que é a próxima live que eu vou trazer para vocês, eu vou falar um pouco sobre essa obra, que é a estrutura fundante, né, do fundamento psicanalítico, né, inicialmente ali, quando ele começa a se colocar como base prática, né. Então seria isso, galera. Eu vou deixar essa live salva no meu feed, né? Talvez no Story não, porque demora bastante, assim, mas eu vou deixar salvo no feed e quem quiser assistir podem ir lá de novo para ver, para voltar, né? Desculpa um pouco aí o início, né? Eu tava um pouco nervoso aí. Tô começando agora com essas coisas de live, interagir com vocês. Espero que vocês estejam gostando, tá? E podem trazer temas para a gente poder debater, dialogar a respeito, né? Dessas questões referentes à psicanálise, claro, né? Sem sair desses parâmetros. E podem falar no meu direct, né, algum tema que vocês têm interesse que eu possa trazer para a gente poder dialogar, né, referente à ótica psicanalítica. Agradeço a todos que tiveram presente aqui na live. Boa noite, tudo de bom para vocês, se cuidem. Eu vou ver a data específica e o horário para poder trazer a próxima live, talvez daqui a uns 2 dias ou um dia eu já vou sistematizar o conteúdo sobre o período psicanalítico, né? E aí eu vou falar brevemente também. E depois do período psicanalítico a gente pode debater, né? Algum tema que vocês solicitarem lá no direct. E a gente pode discutir a respeito sobre depressão, ansiedade, histeria, pânico, fobias, sei lá, são tantas coisas que estão interligadas à clínica psicanalítica, né, que nem sempre são psicopatologias, né, mas tem as estruturações ali que podem fomentar isso, né, mas pode ter uma relação, né, com as 3 bases estruturantes da clínica, né, psicanalítica, que seria a neurose, a psicose e a perversão, né, então assim, carregamos esses traços, né, ou de uma coisa ou de outra, ou dos 3 ou de 2, é todo um processo de análise para poder identificar tudo isso. Mas é isso, boa noite a todos, até mais, tchau, tchau.